Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Bom, irmãos, sejam bem-vindos, a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer um tema relevante, um tema muito importante que, em nome de Jesus, creio que vai te ajudar muito, vai trazer muito conhecimento, E o meu objetivo aqui nesse vídeo hoje, é te ajudar, fazer você conhecer todas as bases, meus irmãos, deste assunto. Então, bom, no vídeo de hoje, o tema é a essência da fé, amém? Então, eu trouxe muitas referências em geral sobre o assunto, a essência da fé. Irmãos, e a primeira coisa que eu anotei aqui é sobre a fé, que vai dizer o seguinte: confiança sobrenatural em Deus, dada pelo Espírito Santo, capacitando um cristão a acreditar nos milagres de Deus. Então, o que nós podemos entender através desse trecho sobre a fé é que quando nós temos uma confiança sobrenatural em Deus, ela é dada, através da nossa confiança, ela é dada e concebida pelo Espírito Santo, no objetivo de capacitar nós cristãos a acreditar nos milagres de Jesus. Então, isso é muito interessante. Já podemos observar que a confiança ela é necessária, ela é essencial e fundamental, nós cristãos, Interessante, a confiança, além de nos ajudar, a ter fé, ela também nos capacita, e o próprio Deus, Ele nos concede o Espírito Santo, aleluia, e nos ajuda a acreditar mais e mais nos milagres de Jesus. Então, a primeira referência aqui, irmãos, se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22. E no versículo 21 diz assim, meus irmãos: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, ou seja, e apareça-te no mar, assim será feito. Já podemos observar, irmãos, que a fé genuína, aquela fé verdadeira que se encontra em Cristo Jesus, é uma fé tão poderosa a tal ponto de nós podermos, aleluia, mover um monte e fazer ele precipitar, ou seja, aparecer no mar. Olha que maravilha! Não é tremendo e poderoso, irmãos? Então, continuando aqui no versículo 22, Mateus capítulo 21, tá? Vai dizer o seguinte: e tudo o que perdirdes na oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Então, irmãos, até na oração devemos ter fé. Até em oração devemos ter fé. Então, Jesus está dizendo, se nós em oração, se você ultimamente, não sei quais estão sendo as suas orações ultimamente na sua vida, qual é o pedido, o que você está pedindo a Jesus para que Ele te conceda em oração. Muitas das vezes você pergunta assim: mas por que, meu Senhor, até hoje este pedido a qual tanto tempo tenho te pedido, Senhor, ainda não foi concedido? Por quê? A pergunta é o seguinte: continua a confiar em Deus em meio às suas orações, porque o próprio Jesus está dizendo, diz aqui em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que perdides na oração, crendo, recebereis. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte também, que para nós recebermos aquilo que nós temos pedido em oração há muito tempo, Ele quer que nós tenhamos uma fé ativa e constante todos os dias, para que assim o que nós pedimos em oração, com fé, nós receberemos. Aleluia! Então, se você tiver alguma dúvida, irmãos, quiserem tirar, colocar nos comentários, o meu objetivo é fazer vocês compreenderem, aleluia, o que estou, explicando para os irmãos sobre a fé. Então, irmãos, continuando aqui, lá
Segunda referência sobre o tema da essência da fé, lá que se encontra na passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24, verso 23 diz assim: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Parando aqui, encerrando o versículo 23, nós podemos entender e observar claramente que Jesus está nos dizendo que se nós confiarmos, acreditarmos, ou seja, isto é, ter fé, tudo é possível ao que crê, ao que confia. Aleluia. Isto é muito forte, é muito poderoso. Isto é muito, irmãos, eu em verdade digo para os irmãos que aquele que tem fé em Deus e em Cristo Jesus, a fé, ela é renovada, ela é transformada a cada dia. A base de nós crentes e cristãos somos a fé. O que nos sustém, a base, aquilo que nos mantém de pé é a fé. A gente sem fé não poderemos e não poderíamos, aleluia, conquistar nada. Nós não podemos conquistar a fé, a intimidade, a presença de Deus sem fé. Não tem como. Isto é a base de termos um relacionamento correto com Deus. E se nós lemos Marcos capítulo 9, versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha quais foram as palavras do pai do menino. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha, nós podemos entender que quando clamamos a Jesus e reconhecemos que somos incrédulos, que somos pecadores e que a nossa fé é fraca, nosso objetivo é pedir a Deus todos os dias das nossas vidas em Cristo Jesus para que Ele nos renove a nossa fé. Porque sem fé nada é possível, mas com fé tudo é possível. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 24, vai dizer o seguinte: e Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Verso 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e apareça-te no mar, e não duvidar que isto pode acontecer, aleluia, em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha que lindo, olha que maravilha. Cristo está nos exortando e nos dando uma grande lição. Que em verdade, se você... Cristo está nos dizendo, Cristo está nos dando uma grande lição. Jesus Cristo está nos querendo nos ensinar algo muito importante aqui, em Marcos capítulo 11, versículo 23. Quando Cristo fala que qualquer que disser a este monte, ergue-te, isto é, levanta-te, lança-te no mar e apareça-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então, esta palavra, irmãos, é de fato a fé inabalável. A fé que tudo suporta, tudo crê. Aleluia. A fé verdadeira em Cristo Jesus é aquela que podemos, aleluia, fazer um monte se levantar e aparecer em outro lugar. É uma fé que não tem dúvidas. Não é aquela fé falsa, que aquela fé duvidosa, que você coloca sempre o porém, um mas não é isso. A fé de Jesus é aquela que pode se transportar para outro lugar, fazer uma montanha, sair de um lugar e transportar para outra. Essa é a fé verdadeira. Então, irmãos, se abrirmos aqui e darmos continuidade
No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, vai dizer: por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mas como assim? Irmão Gabriel, eu vou explicar aqui algo que você vai... Quero tentar explicar de um modo eficaz para que você possa entender claramente o que Jesus está nos enfatizando aqui. Jesus quer nos destacar algo muito importante, que todo momento de oração, se nós temos aquela fé, não aquela fé de um grão de mostarda, mas aquela fé que pode mover montanhas. Então, se você tem aquela fé que pode mover montanhas, crendo que é o pedido que tu fizestes em oração, tu receberás através de tua fé. Você, crendo, a receberás. Então, muitas das vezes, como eu já acabei de falar aqui nesse vídeo anteriormente, é que se você próprio se perguntando, meu irmão e minha irmã, o porquê? Quando você vira e fala, mas tá demorando tanto, quanto tempo estou perseverando, né? E até hoje nada acontece. Sabe o que significa? Que você está duvidando. Eu não sei se você se encontra moldado, né, engajado nessa questão de dúvidas. Mas em verdade eu te digo, irmão, que quando você vira e diz desta maneira, vira para Deus e diz: meu Deus, por que tanta demora? O que você quer? O que você quer de mim, Pai? O que eu preciso? Ou melhor, o que eu preciso para que este desejo seja concedido, seja chegado até mim? E a resposta para esta pergunta é: perseverai, e tu verás o milagre de Deus na tua vida. Então, quando abrimos Lucas capítulo 17, versículo 6, vai dizer o seguinte: e disse o Senhor, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, ou seja, saia daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus, em outras palavras, está dizendo que nós devemos sempre pedirmos diariamente para que Ele nos renove a nossa fé. Porque o nosso próprio Senhor Cristo, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que a nossa fé é de um tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus nos disse que, em outras palavras, Jesus está nos dizendo que todos os dias, se pedirmos com fé, para que Ele aumente a nossa fé não se tornará mais aquela fé de um grão de mostarda, mas se tornará uma fé renovadora. Uma fé inabalável, uma fé a ponto de mudar algo de lugar. Aleluia. Atos capítulo 3, versículo 1 a 8 diz, versículo 1: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. Versículo 2: E era trazida um varão que desde o ventre de sua mãe era paralítico, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Verso 3: Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem esmola. Mas no versículo 4 vai dizer: E Pedro com João, fixando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles. Isto é, e olhou para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.
Verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 6, versículos 5 ao 8, verso 5. E este parecer contentou toda a multidão. Ou seja, chamou a atenção de toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. Atos capítulo 6, versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes estenderam as mãos. Então, notamos aqui em Atos capítulo 6, versículo 6, que os apóstolos, Pedro, João, claramente, obviamente, deve que haviam outros apóstolos ali, com certeza, de Jesus, aqueles que foram convocados, para pregar, a mensagem original de Cristo, e estes, oraram. Então, eles estenderam as mãos para orar para Estevão, E versículo 7 vai dizer: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha, irmãos, isto aqui é muito importante. Foi que nós, já havíamos dito aqui no vídeo, que a confiança sobrenatural em Deus é dada pelo Espírito Santo. Então, quando nós entramos lá no livro de João, no finalzinho, lá no livro de João, capítulo 20, quando Jesus havia ressuscitado dos mortos e apareceu aos discípulos, E quando ele apareceu aos discípulos, ele soprou o Espírito Santo a ponto dele capacitar, capacitá-los com o Espírito Santo e confiar no sobrenatural de Deus, a tal ponto que eles recebessem a genuína fé de Cristo Jesus. Então, quando a gente entra aqui, no nosso assunto, que é a base, da fé, a fé tudo pode. A fé tudo pode, a fé tudo faz, a fé tudo realiza para quem tem fé no Deus Pai e em Cristo Jesus, o Filho. Este tem a verdadeira fé. A verdadeira fé é quando a gente pode perceber isso, irmãos. Olha, preste muita atenção. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então a fé que havia nos discípulos de Jesus, elas chamavam a atenção a tal ponto que multiplicava o número dos discípulos. Então a fé dos discípulos eram tão grandes, irmãos, a tal ponto de chamar a atenção e de alcançar mais servos para Cristo e aumentar mais, através do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo. Versículo 8 vai dizer: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes maravilhas entre o povo. Olha aí, então, os apóstolos estendendo a mão para Estevão e oraram para ele, e com certeza foi batizado também. Estevão também foi batizado no Espírito Santo, é claro, e ele recebeu, aleluia, foi pleno, recebeu a plena fé do Espírito Santo, Então a mesma fé que Cristo apareceu, ao momento, da ressuscitação, da ressurreição, e Cristo Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos originais de Cristo, Pedro, Tiago, João, Tomé,
André, Felipe, Natanael, né, e dentre outros ali, não sei se eu citei todos, mas os mesmos apóstolos ali, quando Jesus apareceu e enviou o Espírito Santo para que os capacitasse para fazer e pregar o Evangelho, né, para que proclamasse o Evangelho, também fez com Estevão. Aleluia. Então, eu separei um outro versículo lá em Jó, capítulo 13, versículo 14 e 15, que vai dizer no verso 14: por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Verso 15: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Irmãos, quando Jó fala ainda que me mate, nele esperarei, Jó, sabemos, não sei se você ainda conhece a história de Jó, mas Jó sofreu muito. Jó perdeu tudo que tinha. Nós podemos observar lá no livro de Jó que Deus tem uma discussão, tem uma... Então, irmãos, na história de Jó, no contexto de Jó, nós podemos observar que, né, Deus permitiu que ele perdesse todo o gado, todas as riquezas que ele tinha. Foi para um objetivo, teve um propósito para tudo aquilo ali, né? Eu já li a história de Jó, sei, né, o que ele passou, ele sofreu muito, mas Deus enviou pessoas ali para que ajudassem ele naquele momento de adversidade, de sofrimento, naquele momento de total angústia. Então, mas o que me chamou a atenção é que quando nós podemos observar que Jó esperava em Deus. O que significa esperar em Deus? É confiar em todas as circunstâncias, em todas as áreas de sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas espere assim como Jó esperou. Ele sabia que quem estava com ele era maior do que o diabo, era maior do que aquele que tirou tudo dele. Porque Deus não foi Deus que tirou tudo de Jó, foi o diabo que tirou tudo dele. O diabo estava a rodear aquela área ali onde que ele estava. Mas Deus permitiu tudo isso para mostrar e revelar, aleluia, para revelar para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza de Jó, aleluia. E a mesma coisa é com você. Se você hoje está pensando que está passando algo difícil, você que está começando a sua vida hoje, sua vida espiritual, sua vida de comunhão com Deus, a sua vida com Cristo, saiba de uma coisa, que quem está com você não é o diabo, não é demônio, quem está com você é Cristo Jesus, é Jeová, é o seu Deus. Então saiba que Ele está te fortalecendo, Ele está te consolando. Então quando Cristo foi crucificado na cruz, ao terceiro dia ressuscitado e fosse sentar à destra do Deus vivo, Ele prometeu que nos enviaria o Consolador. Ele está te consolando, assim como consolou Jó. Não se preocupa, Ele está contigo. Ele está contigo. A razão de você estar vivo hoje é porque Ele está te aperfeiçoando. Espera. Quando você espera em Deus, se você está esperando algo, espere com fé. Você verá a natureza divina de Deus se revelar na sua vida. Amém? Então, eu encerro o vídeo por aqui, tá? Que Deus abençoe você poderosamente. Eu espero que você tenha compreendido a essência da fé. Eu quero, é óbvio, né, irmãos, que, né, eu vou trazer, né, vou trazer assim mais referências, né, em relação. Eu não encerrei, tá, o nosso assunto sobre a fé, tá bom? Então que Deus abençoe você e que Deus, né, continue abençoando a vida de cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.